Oi pessoal, vamos aqui para mais uma aula. Essa aula é sobre Grounded Theory, que é uma teoria usada, na verdade é um método usado para poder fazer avaliações qualitativas. E a tradução desse método é teoria fundamentada nos dados. Eu vou primeiro falar um pouquinho só sobre a origem e o conceito para situar vocês nesse tema. O início dessa abordagem se deu em 1960, como em vários outros métodos empíricos, também surgiu no campo da saúde. Foi introduzida, apresentada por esses dois autores, Glaser e Strauss, nesse livro The Discovery of Grounded Theory, Strategies for Qualitative Research. E aí eles enfatizam, né, a descoberta de teorias que surgem e se baseiam em dados, tá? Ou seja, a teoria ela não surge do nada, ela se baseia em um conjunto de dados coletados. Então, o objetivo dessa abordagem, tá, Grounded Theory, é gerar teoria em vez de testar ou validar uma teoria existente. Então, lembra quando eu falei na aula de estudo de caso, né, que você pode ou testar ou validar uma teoria existente, né, ou gerar uma teoria? Então, aqui o Grounded Theory é focado em gerar a teoria. Tá? Esses dois autores que criaram, né, essa abordagem, eles se divergiram um do outro e cada um seguiu depois uma abordagem mais específica sobre essa questão de como realizar, de como executar essa abordagem, Grounded Theory, tá? E a que a gente vai seguir, né, a que eu vou seguir nessa aula é a abordagem desenvolvida por Strauss, que ela já é amplamente utilizada na comunidade de engenharia de software para pesquisas qualitativas. Ela se refere, normalmente, o uso dessa abordagem está relacionado com a construção de um corpo de conhecimento relacionado a algum assunto da engenharia de software. Então, por exemplo, eu quero estudar sobre manutenção, então eu vou criar um corpo de conhecimento sobre esse assunto, aí eu posso usar Grounded Theory para isso. E as publicações com, né, o uso dessa abordagem só vem crescendo dentro da área, né, da ciência da computação. Se você fizer uma busca na Scopus é uma base de dados que a gente usa para poder buscar artigos científicos, tá? Então, você vê um crescimento aqui do uso de Grounded Theory nos artigos científicos, tá? Bom, então, basicamente, essa abordagem, ela é uma abordagem que também vai ter um passo a passo, ou seja, vai ter as fases a serem seguidas, tá? E a abordagem que eu vou explicar aqui para vocês é justamente a abordagem de Strauss, que tem aí 4 fases, tá? Que é o planejamento, ou seja, o planejamento dessa pesquisa qualitativa, a coleta dos dados, a codificação e o relato dos resultados. Eu vou explicar para vocês cada uma dessas fases, tá? A fase do planejamento. Basicamente, o que você tem que fazer, se você quiser usar essa abordagem, primeiro de tudo é identificar uma área de interesse, definir uma questão de pesquisa que vai guiar o seu trabalho. E essa abordagem é muito utilizada em questões do tipo, o que está acontecendo aqui? Que é justamente questões que são muito, digamos assim, usadas em estudos de caso, né? Se você perceber, né, se identificar a área de pesquisa, definir a questão de pesquisa, está muito parecido com um planejamento de estudos de caso, onde você precisa definir um objetivo, as questões. Então, o planejamento da abordagem Grounded Theory pode se coincidir com o planejamento de um estudo de caso, certo? Bom, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de questões de trabalhos que usaram Grounded Theory, certo? Não necessariamente em estudos de caso, tá? Bom,
Aqui esse trabalho tem como foco a característica de qualidade e invisibilidade. Esse trabalho, que é meu, né, eu usei Grounded Theory no meu doutorado, a questão de pesquisa era como a característica de invisibilidade em aplicações ubíquas pode ser definida e refinada em subcaracterísticas e soluções. Então, eu queria saber como eu poderia fazer isso. Tá? Essa era a minha principal, digamos assim, meu principal objetivo, a minha questão mesmo de investigação. Aqui é um outro trabalho que se refere a outra característica de qualidade, que é a interoperabilidade. Então, esse trabalho aqui é de uma aluna de doutorado, né, da UFRJ. Então, ela queria saber como a interoperabilidade é abordada em sistemas de software acessíveis ao contexto. Então, questão de pesquisa. E aqui, essa é um outro estudo que também usou Grounded Theory, que é relacionado a uma técnica de inspeção. Então, ela tinha aí proposto uma técnica de inspeção, certo? E a pergunta dela era como os inspetores aplicam a técnica WDP. Então, aí é mais até parecido com um estudo de caso mesmo, né? Essas duas pesquisas aqui não são estudos de caso. Essa aqui, como você pode ver, aplicando Grounded Theory na análise qualitativa de um estudo de observação. Então, aqui é um estudo de caso. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa abordagem, Grounded Theory, né, teoria fundamental dos dados, pode ser usada como uma abordagem para avaliar os dados de um estudo de caso, como também pode ser abordada para avaliar outros tipos de dados. Tá? Bom, depois de realizar o planejamento, tem aí a coleta dos dados. Os dados, eles podem ser coletados de várias maneiras, né? Inicialmente, quando as pessoas usavam Grounded Theory, os dados eram obtidos de entrevistas, tá? Mas qualquer outro método pode ser utilizado, né? Como a gente viu em estudos de caso, existem vários métodos de coleta, não só entrevista, como estudo de caso, observação, análise de documentos existentes, tá? Então, qualquer método pode ser utilizado e tudo, absolutamente tudo, pode ser usado como um dado a ser analisado. Bom, e como foi e quais foram os dados utilizados por esses 3 estudos aqui que eu apresentei para vocês já? No estudo de invisibilidade, que foi o meu, né? O que foi que eu usei como dado? Eu usei um subconjunto de artigos científicos de um mapeamento sistemático já realizado e artigos de um snowballing. Então, basicamente, os dados que eu usei foram artigos, certo? Nesse estudo aqui de interoperabilidade, também a mesma coisa, foi artigos, só que o método de coleta foi através de uma revisão quase sistemática. Veja que é diferente aqui do meu, né? O meu método de coleta foi um mapeamento sistemático e um snowballing. Esses termos aqui, mapeamento, revisão, snowballing, vocês vão entender melhor nas aulas de revisão, mas resumindo, são métodos para coleta de artigos científicos, tá? Já esse estudo aqui, técnica de inspeção, usou o quê? Usou a observação, tá? Realizada pela aplicação da técnica de inspeção WDP. Então, eles aplicaram a técnica de fato com profissionais para coletar dados. Bom, então, fez o planejamento, fez a coleta desses dados, chegou a hora de codificar, ou seja, a atividade de codificação. Essa atividade é o coração do Grounded Theory, porque é nela que você vai, de fato, analisar os dados. E o que é codificação? Eu acredito que essa é uma palavrinha que vocês estão escutando muito aí nos artigos que vocês estão lendo, de estudo de caso. Então, codificação é o ato de extrair conceitos de dados brutos e relacioná-los entre si até alcançar um conceito maior, um conceito central, tá? E o que são esses conceitos, né? O que é extrair conceitos dos dados brutos? Conceitos nada mais é do que uma interpretação da sua análise, é um produto, um resultado da sua análise daquele dado bruto, certo?
Então, imagina que você tem aqui um monte de texto. Essa figura eu gosto muito porque ela meio que resume, né, de forma gráfica o que é a codificação. Então, imagina aqui esse artigo aqui em específico, tá? Ele tem um monte de texto. Só que veja que tem esses labelzinhos aqui em azul. Isso aqui são códigos que eu saí colocando nos textos, tá? E isso eu faço para todos os textos que eu tenho em mãos. E esses códigos, eles vão se relacionar uns com os outros para formar outros conceitos, categorias. Então, veja que esse aqui vermelhinho está relacionando esses dois, esse outro vermelho está relacionando esses três. E um terceiro e último aqui, esse verde está relacionando esses dois aqui que relacionam esse. Então, um vai relacionando o outro, é como se você tivesse uma cadeia de códigos, ou seja, uma cadeia de interpretações que você está fazendo sobre esses dados, certo? A codificação tem 3 etapas, tá? Primeira de todas é a codificação aberta. Eu não começo assim do nada, né? Eu faço uma codificação aberta. O que é essa codificação aberta? A codificação aberta, ela envolve a quebra, a análise, a comparação e a categorização dos dados, tá? É onde você vai ler seus dados, você vai analisar esses dados, ou seja, você vai inspecionar os dados para entender o que é que esses dados estão dizendo para você, o que é que está sendo expresso ali. E isso deve ser feito, né, executado através de uma leitura intensiva dos textos. Então, você vai ler, por isso que a análise qualitativa, ela é bastante trabalhosa, né? Bastante cansativa, porque você precisa realmente se debruçar em dados que são textos, né? Textos, anotações, que são coisas mais subjetivas, tá? E aí, pessoal, você, depois de muita leitura, né? O pesquisador, o que é que ele faz na codificação aberta? Ele cria um nome que vai ser o código, por isso se chama codificação, ele cria um código para descrever o seu entendimento de um determinado dado, tá? Vou explicar melhor aqui. Quando eu estava fazendo o meu estudo sobre a característica de qualidade e invisibilidade, eu saí coletando um monte de definições, né, nos artigos sobre o que era invisibilidade. Então, vamos lá. Vejam essa definição aqui que eu li, certo? Isso é um texto que estava dentro de um dos artigos que eu coletei. Então, o texto diz: para alcançar a invisibilidade, o sistema deve manter o foco do usuário na tarefa correspondente, enquanto mantém o computador invisível. Aplicações e serviços precisam ser projetados para requerer a intervenção mínima do usuário. Então, eu li isso aqui, tá? E interpretei. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, para alcançar a invisibilidade, você precisa ter um envolvimento mínimo do usuário. Então, eu fui lá e criei esse código, envolvimento mínimo do usuário. E esse código, tá, que eu criei aqui, eu apontei para esse texto, ou seja, esse código é o resultado, né, eu vou botar aqui, é o resultado da minha interpretação com relação a esse texto aí, certo? Então, o resultado da minha interpretação sobre esse pedaço de texto. Esse outro estudo, que é o estudo da aluna de doutorado da UFRJ, também o que usa Grounded Theory, né? Temos um exemplo aqui de texto que foi lido, né? Esse texto diz que interoperabilidade se refere a fazer diferentes modelos de dados e linguagens de busca trabalharem juntos. Então, ela interpretou esse texto aqui com esse código: working together despite differences. Então, ela interpretou que trabalhar junto, apesar das diferenças, representa a interpretação dela desse pedaço de texto, certo?
Isso aqui, veja, é um código criado, né, pelo pesquisador. Então, ele criou esse nome para representar esse pedaço de texto. Tá? Nesse outro exemplo, que é o estudo da técnica de inspeção, aqui é um exemplo de código gerado. Eu não consegui pegar o texto, porque eu acho que não tinha no artigo algo assim, não me lembro. Mas um exemplo de código é: familiaridade com a técnica faz com que o inspetor detecte outras heurísticas associadas a um problema. Então, é um exemplo de código. E aí, pessoal, esses códigos na codificação aberta, eles não apenas reduzem a quantidade de dados que o pesquisador deve lidar. Porque imagina, eu estou aqui com um monte de dados de vários artigos. Eu não vou saber, é inútil, na verdade, né, ter que reler todos esses artigos. O que eu posso criar, então, é uma série de códigos que representam o que esses dados dizem, certo? Então, criar códigos para representar a sua interpretação daqueles dados reduz a quantidade de dados que o pesquisador deve lidar, como também prover uma linguagem para conversar com esses dados, certo? Os códigos criados podem ser de dois tipos. Pode ser os códigos in vivo, que são códigos diretamente associados a citações, que é como se, ao invés de eu criar um textinho, uma palavra para representar aquele texto, é como se eu pegasse aquele texto e fizesse dele todo o meu código, tá? Isso são os códigos in vivo. E tem os códigos abstratos, que foi o que eu mostrei para vocês naqueles 2 primeiros estudos, né? Que são códigos denominados pelo pesquisador. Então, o pesquisador ele cria um nomezinho para poder representar aquele pedaço de dado. Ainda na codificação aberta, tá? Existe, né? A gente faz muito comparação constante, né? Que é um método, certo? O que é que significa isso? Significa que sempre que um novo segmento de texto for lido e você, como pesquisador, perceber que parece falar sobre o mesmo conceito descoberto anteriormente, o que é que você vai fazer? Você vai usar o mesmo código para representar aquele pedaço de texto, aquele texto que você está lendo. Então, assim, você vai lendo e vai interpretando, criando os códigos. Conforme você lê outra coisa, você diz, mas aquilo é igual o que eu tinha codificado antes. Então, você, usa o mesmo código, tá? E aí, pessoal, essa atividade de codificação aberta, comparação, né, constante, é uma atividade que requer um certo nível de abstração, né? Você tem que abstrair, você tem que pegar aquele pedaço, aquele segmento de texto e tentar abstrair, né, para um nível mais alto para poder caracterizar aquele texto, né, com algum código que realmente represente, tá? Vejam aqui esse exemplo ainda no estudo de invisibilidade. Eu tinha falado, né, que eu criei o código Minimal User Involvement, né, envolvimento mínimo do usuário, para poder representar aquele pedaço de texto que eu tinha falado, né, para alcançar a visibilidade, o sistema deve manter o foco do usuário, deve ser projetado para requerer uma intervenção mínima. Aí vejam que em outro artigo, isso foi em um artigo, tá, no artigo 1. Em outro artigo, no artigo 2, eu encontrei esse pedaço de texto aqui. Eu li esse pedaço de texto. O sistema deve requerer intervenção mínima do usuário. O sistema que requer intervenção mínima do usuário oferece uma aproximação de invisibilidade. Então, eu vi, minha intervenção mínima, então eu também vou usar aqui esse mesmo código, que está representando a mesma coisa. Em outro artigo, no artigo 3 aqui, eu vi aqui li esse pedaço de texto. De acordo com o ideal de visibilidade, o usuário não deve ser perturbado, né, com detalhes de funcionamento do sistema. Então, de novo, eu interpretei isso, que o código que eu tinha usado anteriormente cabia para representar também esse pedaço de texto. Então, isso é a comparação constante. Você lê, e aí você compara com o que você já interpretou antes para poder dar o mesmo código que você já criou, certo? E assim você vai reduzindo, então, a sua quantidade de dados, né? Veja, antes eu tinha vários textos de vários artigos, agora eu tenho um código
aí que representa diversos textos sobre invisibilidade. Aqui no estudo de interoperabilidade, também é a mesma coisa, né? Você tem aqui aquele pedaço de texto que é representado por esse código Working Together Despite Differences, que representa outros pedaços de texto também. Então, um código ele pode e deve, né, ser usado para representar, né, vários pedaços, segmentos de texto. Uma coisa que pode ser usada na codificação aberta, que é enquanto você está lendo, codificando, criando os códigos e tal, e comparando, você pode usar o que eles chamam de memos. São memorandos, tá? Né? Que basicamente são notas sobre o entendimento do pesquisador, né? Às vezes você quer simplesmente criar um código, interpretar, mas você tem ali um raciocínio por trás daquilo, e aí você anota esse raciocínio, tá? Porque isso pode servir mais lá pra frente, nas outras fases de codificação que eu vou falar aqui agora. A codificação aberta, pessoal, ela é feita por um pesquisador, tá? Mas ela pode ser validada por outros pesquisadores, né? No meu caso, eu fiz uma avaliação com especialistas. Então, eu codifiquei sozinho um conjunto grande de dados sobre invisibilidade, gerei códigos, tá? E mandei esses códigos para especialistas em IHC. Eles fizeram uma avaliação e aí, se houvesse uma concordância, né, total deles com a minha interpretação, a gente chegaria num consenso. Aí, se não, né, eu teria que refazer isso, eu teria que verificar uma nova oportunidade de rodada de codificação, certo? Então, basicamente era, né, vou explicar melhor aqui, basicamente era, eu codificava, mandava para eles, para esses especialistas, tá? Se não houvesse uma concordância desses especialistas comigo, a gente deveria se reunir para poder chegar num consenso sobre esses códigos, mas se houvesse uma concordância, né, da minha interpretação com a deles, e aí eu só verificaria se existiria uma nova rodada de codificação, se existisse eu iria codificar de novo, se não, o processo era finalizado e todos os meus códigos estariam validados, né? Isso é uma coisa que eu fiz no meu trabalho, mas não é uma coisa que é do método, não, de Grounded Theory, certo? No método, uma pessoa pode simplesmente fazer só o estudo, não precisa dessa avaliação aí. Bom, depois da codificação aberta, eu tenho a codificação axial, né? Vamos lá para entender o que é essa codificação axial. Essa codificação axial é o processo de relacionar os conceitos, né? O que é que isso significa? É o processo de agrupar esses conceitos, esses códigos e criar categorias de códigos. Então, imagina, eu tenho vários códigos e eu vejo que eles têm coisas em comum. Então, eu faço o quê? Eu abstraio mais ainda. Eu crio uma categoria, eu crio um novo código que vai agrupar os códigos que eu criei, certo? Então, aqui é um exemplo ainda do estudo de invisibilidade. Aqui são códigos que eu tinha usado. Eu vou passar aqui porque é melhor para entender o todo aqui. Então, vamos lá. Aqui são os códigos que eu tinha codificado na leitura dos textos. Isso é um código gestos, escrita, tangível, fala, uso de interfaces naturais. Então, eu agrupei, né, todos esses códigos aqui dentro desse código uso de interfaces naturais. Esse outro código também codifiquei com interação multimodal e criei esse código aqui, interação natural, para agrupar esses códigos aqui. Então, estou formando aí uma cadeia de códigos, certo? Aqui, vejam que foi criada por mim, né? Essa é uma categoria, tá? De códigos, que agrupa todos eles aqui. Foi criada por mim para representar
a minha interpretação sobre esses códigos aqui, certo? No estudo de interoperabilidade, do mesmo jeito. Então, aqui, por exemplo, aqui, né, uma categoria chamada definição. Essa categoria agrupa tudo isso aqui que está relacionado com a definição de interoperabilidade. E assim, ela fez, né, a autora, a pesquisadora, fez para vários outros exemplos. Então, aqui é uma categoria nível, desafios, questões, contexto, enfim. Tudo isso são categorias, essas que estão no meio, agrupando os códigos existentes, certo? Basicamente, a codificação axial é uma categorização dos códigos. Aqui também, no exemplo de uma técnica de inspeção, aqui é um código criado, por exemplo, esse aqui, sequência na aplicação da técnica, né? Que foi criado, esse código foi criado para agrupar ordem na execução, ordem sugerida, ordem na execução e também aqui sugestão de mudar a ordem, ordem na execução livre após a familiaridade. Veja que existe um agrupamento. Esse agrupamento, pessoal, nada mais é do que um relacionamento, né? Uma categorização. Aqui, notem que existe essa relação aqui, ES-EI, né? É um. Então, por exemplo, ordem na execução, revezamento entre a partir do par HP, identificar defeito, a partir do defeito, identificar par HP. Isso aqui é um exemplo de sequência na aplicação da técnica de inspeção. Então, aqui tem vários tipos de sequências que foi observado e aí foi, então, relacionado com esse código aqui criado para agrupar todos esses outros. No final, a última fase é a fase de codificação seletiva. O que é essa fase? A codificação seletiva, ela refina todo o processo ao identificar ou criar uma categoria central que vai agrupar, vai categorizar todas as outras categorias relacionadas. Então, é como se fosse uma categoria núcleo, tá? Que deve ser capaz de integrar todas as outras e expressar uma essência do processo que ocorre ali. Então, essa categoria central pode ser uma categoria existente, ou seja, quando você está fazendo ali a categorização axial, você percebe que você chegou em uma que agrupa tudo, então você automaticamente fez a codificação seletiva, ou pode ser uma nova categoria que você vai criar para agrupar todas que você já definiu, certo? Aqui é um exemplo de codificação seletiva do meu estudo, então vejam, aqui eu criei, né, vários códigos, eu fui agrupando, né, agrupei aqui nesses dois até chegar em visibilidade, que era o código central, em que eu consegui entender, então, qual era a definição para essa característica de qualidade e visibilidade, né? E esse código, ele não é só um nome, né? Ele tem ali uma descrição, que no meu caso, foi invisibilidade, refere-se ao desaparecimento da tecnologia no ambiente físico do usuário e à diminuição da carga de trabalho de interação, ambas com o objetivo de fornecer um foco maior dos usuários nas tarefas diárias. Então, essa aí foi a minha categoria central. A categoria central na codificação seletiva, no exemplo do estudo de interoperabilidade, foi também interoperabilidade, qual os conceitos que foram relacionados, como, por exemplo, benefícios, questões, desafios, atributos, contexto, né, propósito, foram todos agrupados aqui em interoperabilidade. Pode ser que aconteça que seu estudo não chegue a uma categoria central, tá? E isso não é errado, tá? O estudo da técnica de inspeção, por exemplo, esse terceiro exemplo de estudo, não chegou a uma categoria central, né? Há estudos, investigações que utilizam apenas a codificação aberta e axial para poder interpretar os dados que estão ali, certo? Já é útil, né? Só apenas essas duas fases, tá?
Bom, e aí terminou a codificação, você vai relatar os seus resultados, né? Você pode usar gráficos ou mapas para reportar os resultados finais, né? Como aqueles gráficos que eu mostrei, o tipo de invisibilidade, que é como se fosse, né, toda a hierarquia de códigos, tá? E também você vai ter que não só mostrar aqueles códigos, mas mostrar, relatar as descrições dos conceitos daqueles códigos, ou seja, são descrições que devem ser baseadas nos dados que você leu, que o pesquisador leu. Não vão ser conceitos retirados, né, da cabeça aí do pesquisador. Existem ferramentas, tá, para ajudar nesse processo. Uma ferramenta gratuita é a QDA Miner Lite Tool. Ela é gratuita e também pode ser utilizada. Tem uma ferramenta paga que é a Max QDA 12, muito profissional, muito boa. E é isso, né? Vamos para as conclusões. Essa abordagem Grounded Theory é uma metodologia para a geração de teoria a partir dos dados. Então, ela pode ser utilizada para analisar os dados de um estudo de caso. E ela pode ser útil para criar e organizar um corpo de conhecimento, né? Principalmente na área de engenharia de software, certo? Aqui estão as referências, e é isso. Essa é uma apresentação que eu fiz, não para essa aula, mas para as reuniões coletivas do meu grupo de pesquisa, né, que é o RAGE, que é um grupo de redes de computadores. A gente está sempre se reunindo, falando sobre abordagens e métodos que ajudam, apoiam de alguma forma a engenharia de software. E aí eu aproveitei aqui para mostrar para vocês. Tá bom, é isso. Obrigada e até a próxima aula.